e hoje o Conselho Consultivo do clube se reuniu aqui em um prédio corporativo na região dos Jardins para debater a possibilidade de impeachment de Júlio Casares. Vale lembrar que esse Conselho Consultivo é composto por alguns dos ex-presidentes, como Carlos Miguel Aidar, o próprio Leco, José Eduardo Pimenta, enfim, alguns ex-presidentes irão analisar a conjuntura na qual o Júlio Casares se encontra. Fato é que a situação não é nada boa para o atual mandatário tricolor. As investigações da Polícia Civil avançaram e, de acordo com reportagem publicada pelo portal UOL, 1,5 milhão em espécie foram registrados entrando nas contas pessoais do presidente Júlio Casares. Mais do que isso, desde o início da gestão do atual mandatário tricolor, 11 milhões de reais teriam sido sacados das contas do São Paulo. Então a situação está bastante crítica, é uma crise sem precedentes nos bastidores do São Paulo e alguns aliados políticos de Casares, inclusive, já acreditam que a melhor alternativa é a renúncia do cargo por parte de Júlio Casares. Há uma grande tensão nos corredores do Morumbi, Júlio Casares perdendo o apoio, inclusive, de seus aliados políticos. Por hora, ele não tem considerado renunciar, mas é claro que a situação vai ficando cada vez mais grave, a pressão aumentando e o futuro de Júlio Casares à frente do São Paulo está cada vez mais incerto, viu, amigos? Tá certo, Bacete. Qualquer novidade pode chamar a gente para falar aqui mais sobre São Paulo, sobre Casares. E aí eu deixo para vocês os comentários sobre esses bastidores do tricolor que estão fervendo, Miller. Olha, Marina, a minha tristeza, hoje eu sou sócio do São Paulo há muitos anos, né? E eu vou sempre no clube, inclusive hoje vou comer lá com minha família, almoçar, jantar, fazer academia, enfim. Os meus filhos, né? Minha filha faz ginástica no clube. E claro que para mim é um motivo de tristeza, né? Não é só o Corinthians que estava, né, como esteve, né, nas páginas policiais no passado, hoje é o São Paulo. Isso, claro, para o torcedor São Paulino gera muita tristeza, né, ver o São Paulo nessa situação. Então, eu recebi agora uma mensagem de um São Paulino, lá da diretoria, dizendo que o presidente não quer renunciar e vai provar a sua inocência. Bom, se ele não quer renunciar e vai provar a sua inocência, o tempo vai dizer, mas as investigações, né, estão aí a pleno vapor, né, Praz? Sim. Então, acredito que teremos novidades para os próximos dias. São algumas... Tanto da investigação quanto... sabe o que é o problema, Marina? É que o Casares, o presidente, ele perdeu o apoio da sua bancada. Sim. Não só da oposição é outra coisa, né? A oposição já está, oposição é oposição. Mas a situação, o grupo dos conselheiros que apoiam o presidente, né, ele rachou, ele perdeu muita força política. Estamos falando de um ano de eleição no São Paulo. Miller, eu vou pedir para você segurar um pouquinho, porque o Marcelo Baceggio vai falar mais alguma coisinha para a gente. É isso, Baceggio? É isso, Marina. A gente acaba de receber uma nota do Conselho Consultivo do São Paulo após a reunião dos membros do Conselho. Segue o que diz a nota. As acusações envolvendo o presidente Júlio Casares carecem de provas materiais, especificamente contra o presidente, que alegou inocência. Não obstante a gravidade do momento, diante da inexistência de prova material, não há elementos para justificar um parecer favorável ao impeachment de Júlio Casares. Portanto, o Conselho Consultivo acredita que Júlio Casares não possui qualquer motivo para ser retirado do cargo. Alguns membros do Conselho Consultivo vão deixando aqui o prédio corporativo na região dos Jardins. Alguns torcedores que compareceram aqui na rua para protestar, inclusive, deram tapas, atingiram um dos carros que deixaram aqui o prédio corporativo na qual o Conselho Consultivo se reuniu. O clima é bastante tenso, mas, por hora, o Conselho Consultivo acredita que Júlio Casares tem base jurídica para permanecer no cargo. Isso não significa que o impeachment não irá acontecer. Com o parecer ou sem o parecer do Conselho Consultivo, o processo pode seguir
e o Júlio Casares, o atual presidente do São Paulo, não está livre dos riscos de não terminar o seu segundo mandato, viu, amigos? Devolvo para vocês aí no estúdio. Perfeito, Bacege. Obrigada por esse complemento de informação. E aí, eu continuo então, Zé, essa situação toda e mais isso agora, essa novidade, vamos dizer assim, então o Conselho chega a essa conclusão que tem muitas camadas. Muitas camadas e muitas coisas para acontecer ainda, mas é um primeiro passo. Primeiro dizer que o presidente Júlio Casares emitiu uma nota hoje no período da tarde, dizendo que é inocente, os advogados dele dizendo que vão provar a inocência dele, como disse aqui o Miller ainda há pouco, e a polícia instaurou esse inquérito depois de um relatório do COAF, do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, e agora tudo vai ser investigado, a gente tem que ter muita calma para saber o que de fato aconteceu ou não, a polícia vai investigar tudo isso. Agora, são algumas situações relacionadas ao São Paulo que eu queria pontuar. Primeiro que esse conselho aí, esse pessoal que estava reunido, Carlos Miguel Aidar, Leco, presidentes que acabaram num passado não muito distante, prejudicando muito o São Paulo e agora estão julgando um outro presidente que supostamente teria prejudicado o São Paulo. Então, assim, você vê a situação em que se encontra um dos maiores clubes do Brasil, que recentemente era tido como uma coisa assim a ser atingida pelos outros clubes. O que o Flamengo é hoje financeiramente, a potência que o Flamengo é, que o Palmeiras é, esses clubes, o São Paulo que era antigamente, o São Paulo que era esse clube tido, nossa, a gente tem que ser igual ao São Paulo, porque o São Paulo faz tudo certinho. Então a gente tem que aguardar com muita calma as investigações para ver o que vai acontecer. Agora, é claro, se provando tudo que a gente está vendo aí nos portais, na mídia, nos últimos dias, nas últimas horas até eu diria, o Júlio Casares não tem como continuar à frente do São Paulo. Isso me parece evidente. É um ano de eleição no São Paulo, em que ele perde muito poder político e que, na minha visão, se isso for comprovado, ele não pode continuar à frente do São Paulo Futebol Clube. É bem verdade que está tudo no terreno da investigação. Da investigação. Está tudo em segredo de justiça. Exatamente. O delegado está investigando, a investigação está correndo ainda, né? O Casares hoje ele pode dizer, não, eu sou inocente, eu não sou culpado, porque o momento ainda é de investigação. Exatamente. Agora, o que deixa todo mundo espantado, inclusive é o seguinte, de ter mais de 100 boletos bancários para sua ex-mulher. Isso deixa todo mundo, peraí, mais de 100 boletos bancários. Quer dizer, não sou eu que estou falando, a investigação que está mostrando isso. Quer dizer, então, todo mundo, baseado nisso, que as duas uniformizadas maiores do São Paulo, né? A Independente e a Dragões da Fiel, através do André e do Baby, emitiram uma nota hoje pedindo a renúncia do presidente. Quer dizer, as duas uniformizadas que sempre apoiaram o presidente, hoje estão pedindo a renúncia dele. Quer dizer, não é só o torcedor de internet ou da arquibancada, são as uniformizadas que representam muito para o tricolor. Então, acho que a situação dele politicamente está muito complicada, tá mesmo, isso é fato, né? Agora, se ele provar lá na frente que ele é inocente, ele vira o jogo. Politicamente ele se fortalece, até porque esse ano, como disse o Paes, é ano de eleição, é um ano que sempre foi difícil as eleições no São Paulo, sempre. Toda eleição no São Paulo para presidente sempre foi muito, muito complicada, muita confusão, e esse ano não vai ser diferente. É uma eleição difícil porque é uma eleição indireta. Exatamente. Não são os sócios propriamente que votam, né? Não, é o conselho. Exatamente, é o conselho que vota, você vota no conselheiro, o conselheiro vai votar no presidente, e vale a gente sublinhar mais uma vez, os advogados do presidente Júlio Casares, em nota, disseram que ele é inocente, a gente tem que aguardar todas as investigações. Mas uma outra pergunta que os torcedores são fazendo na minha rede social é o seguinte, mas se ele não tem nada, não deve nada, por que contratou um advogado? O São Paulo tem corpo jurídico. O São Paulo tem um corpo jurídico no Morumbi lá muito grande. Mas, tipo assim, se eu não tenho culpa, se é só investigação, por que eu já contratei um advogado? É direito dele se defender com quem ele quiser. Exatamente. E uma pessoa do calibre também, o presidente do clube também, né? Faz parte ali, mas vamos aguardar, vamos ver aí cenas desses próximos dias. De fato, o ano passado o São Paulo foi muito turbulento, dentro e fora de campo. Vamos ver os próximos passos da investigação. Marcelo Bacejo também pode trazer a gente qualquer novidade e só reafirmando os advogados do Casares que garantiram ali em nota que ele não cometeu nenhuma irregularidade. A gente vai mudar um pouquinho de assunto.